Voltei. Gabriela, sua pergunta está anotada. Eu vou fazer para a Lazia daqui a pouco. É, Aline, faz um favor para mim, vai lá no particular da Lazia. Ah, entrou, beleza, foi. A sua também, Carol, vai ser. A sua também. Você tá me vendo? Tô te vendo e ouvindo bem. Ah, Maravilha. Você, você quer que eu fale das memórias das pessoas ou você quer complementar a tua fala? não, eu tava falando justamente isso, que quando eu componho um jongo, é, eu visualizo isso, até para quem tiver aí com inspiração de compor jongo, cada um tem um jeito, né? Eu visualizo, então o Vida ao Jongo foi realmente esse medo do jongo morrer. E me vem uma inspiração sempre com uma história, um fato do cotidiano, né? Intuitivamente de coisas que aconteceu. Eu tô com dois jongos novos aí que estão na minha cabeça e ficam martelando enquanto eu não boto ali na roda. Por isso que eu gosto de compor e já mostrar para todo mundo, porque senão ele fica na minha cabeça de noite, noite e dia. Eu fiz um jongo agora que é uma história linda também com o seu Elmo, que é compositor do Imperiano, do Império Serrano, que se chama O Amor de Vovó, que se Deus quiser eu vou botar na roda, que é uma história linda também. E fiz um com pretinho, que é muito lindo também, que eu tô louca pra botar na roda. E, e tô cheia de inspiração aí. E, e é isso. Cada jongo tem uma história pra contar. Verdade, que lindo, que lindo. Você comentou aí no primeiro momento lá do teu pai que falou galinha não, mate com pão. Eu falei, pô, esse dá jogo também. Com certeza dá jogo. É impressionante. Quando você cantou Festa de Jongueiro, a Monique, a professora lá da Casa do Jongo, Maju também lembrou de um momento lindo que a gente subiu, subiu o morro cantando esse ponto para chegar na casa da Brenda, filha da Karen tal, linda. Foi um momento É, lindo, foi um momento lindo que a gente passou, foi bem bacana. é, As pessoas fizeram umas perguntas nesse tocante da memória mesmo, né? De outras pessoas na sua vida, assim, né? Natasha pergunta sobre a sua mãe, se ela era jongueira. Eu vou fazer no batalhão aqui, né? Que são várias pessoas. Carol, Carol pergunta se você tem mais lembranças da vovó Maria Joana e do mestre Darcy. E Gabriela pergunta se você tem memórias também sobre a tia Su nessa relação com o mestre Darcy e tudo mais. Se- não, não tenho memórias da Tia Su. O mestre Darcy já tinha ido para morar, se separado da Tia Eunice, na verdade. Na verdade, o mestre Darcy era casado com a Tia Eunice, depois conheceu a Dona Su. E a gente ficou mais assim na serrinha mesmo, ali com a Tia Eunice ainda, muitos anos. Então não tenho muitas memórias dela. A Tia Eunice, que eu até tem um verso do Tionice linda, né? Ela dançava jongo e antes de umbigar, ela batia uma palma, né? E aí, muitos anos depois eu fiz um verso: Tia Eunice bate palma, olha a sua umbigada, não me engana, né? Nossa, era assim, porque na época e tal, tive a minha infância toda, aquela vivência todo fim de semana ficando na Serrinha direto, mas depois de Vista Alegre, eu fui morar em Del Castilho. Minha mãe não
era jongueira. Minha mãe já da parte da família minha mãe é pernambucana, né? E conheceu meu pai na Serrinha, e aí essa história de amor deles, que eu tô agora conversando com a minha mãe para saber detalhes desse amor. E meu pai que nasceu na Balaiada, na Rua Balaiada, né? Meu pai, a minha família, tia Lazir, casada com o tio Felino, tia Jacira, que foi a primeira porta-bandeira do Império Serrano, tia Lenira. Nossa, minha família super enorme, né? Essa família Oliveira enorme. E minha avó, a casa dela ainda tá lá, é o Quilombinho, né? Tá. Quilombinho do Jongo da Serrinha, lá na Balaiada. E a casa da minha avó ficava 2 casas abaixo da casa da Deli. Então, eu fui morar em Del Castilho, muitos anos depois, morar na Vila da Penha, mas eu não queria ficar lá, né? Tão enraizada, assim, que a Serrinha, o negócio era bom na Serrinha. Então, minha mãe ligava pra tia Eva e falava assim: ô Eva, bota essa menina pra casa, Eva. Essa menina, manda ela embora. A tia Eva, não, Lia, deixa ela aqui. E eu adorava, né? Então, a Adeli sempre me deu a cama dela pra eu dormir. Então, eu tenho memórias incríveis daquele terreiro. Eu gostava da gira de Umbanda, né? De Vovó Maria Joana, Seu Mata Virgem. Vovó Maria Joana já jogou cartas pra mim. Ela jogava com baralho mesmo. É aquele cachimbo que a gente tinha que acender. Eu gostava de ficar com o mestre Daci, porque ele ensaiava o dia inteiro. Ele era incansável. Vovó Maria Joana tinha que mandar ele parar. Daci, chega, Daci! Porque ele não queria parar o dia inteiro, lá, ia lá, ia lá. E a gente ensaiava aquilo várias vezes e eu adorava. Eu não queria outra vida. Eu lembro que quando eu entrei pro grupo, eu entrei dançando, né? Pro Jongo da Serrinha. Então, eu já comecei, depois de um tempo, a participar das apresentações. Eu devia ter uns 14 anos, então eu me sentia, assim, participando das apresentações com o mestre. E eu lembro que eu morava em Del Castilho e o mestre Daci pedia para minha mãe ir me buscar na escola, porque era no horário da escola. E minha mãe ia, sabe, dava uma força. Conversava com a diretora para me liberar, para eu poder ir pro jongo, né? Ir pro jongo era a coisa mais gostosa do mundo. Então eu lembro que uma vez minha mãe disse que não podia, porque eu tinha prova. E o mestre disse assim, mas Lia, eu adubei. Assim. Então era incrível o mestre Daci. Eu sempre, assim, sempre fui encantada com o jeito dele falar, com o jeito dele cantar. A gente começou... Quando eu comecei a cantar, a gente fazia coro para ele, né? E ele cantava todos os jongos. Então, tinha vezes até que eu esquecia de entrar na hora de responder o coro, porque eu ficava tão encantada com ele. Porque ele dançando jongo era assim, um gigante, assim, e era jongueiro mesmo, ele botava o tambor nas costas. Para mim, ele é um homem incrível, e para mim ele acendeu essa fogueira, assim... Eu lembro que muita gente reclamava lá, vem Daci com esse tambor, sabe? Nem todo mundo gostava na época, não, assim, sabe? Vem Daci com esse tambor. Mas quando ele chegava, ele tocava jongo em qualquer lugar. Ele ensinou muito isso pra gente. A gente segue muito essa tradição do mestre Daci, sabe? Claro que a gente tem o terreiro na Serrinha, claro que a gente abre a roda no espaço Casa do Jongo da Serrinha, a gente abre a roda no Quilombinho, mas a gente abre a roda mesmo de jongo em todo lugar, a gente segue o que ele ensinou, a gente abre a roda, a gente já cantou até na igreja, eu lembro, a gente abre a roda de jongo em todos os cantos, ele introduziu o violão, o cavaquinho, era um sonho dele, nossa, ele queria... Eu acredito que ele queria ver o jongo um gênero musical mesmo, assim, né? Ele é muito audacioso, né?
É claro que a gente tem o pé no terreiro, mas é claro que se for para muita gente ouvir, a gente vai usar o recurso do microfone, sim. Eu acho que se for para muita gente ouvir, eu vou aprender aqui. Renato, me ensina a mexer aqui, porque eu quero chegar onde as pessoas estão, eu quero que todo mundo... É uma missão assim de flecha mesmo, de jongo, de flecha, de chegar a todo lugar. Mas é claro, com a consciência do jongueiro de fazer com que todos tenham um respeito profundo com os mestres jongueiros, que todo mundo tenha um respeito profundo com as comunidades jongueiras, né? E que eles são a base, eles são tudo primeiro, os mestres sempre em primeiro lugar, né? Eu não sei se eu respondi, porque eu tô adorando essa possibilidade de estar falando com todo mundo. Você deu muita informação, pô. Não, eu tenho que cantar. Eu tenho que cantar um jongo que eu fiz para ele, com o Tiaguinho da Serrinha, que é um músico incrível, o Tiaguinho da Serrinha, assim, que dá muito orgulho pra gente, sabe? Porque ele foi essa criança lá também. Eu lembro da mãe dele, da Etienne, que quando a escola de jongo era lá em cima, eu subia para dar aula de jongo, eu tinha que subir, as crianças lá me esperando, a gente tinha que passar por muitas situações para fazer o jongo acontecer, né? Operação policial, a gente tinha que vencer todas as demandas para a aula acontecer. E a minha grande demanda, apesar disso tudo, era um cachorro que tinha na Serrinha, que estranhava todo mundo. Eu acho que ele não enxergava muito bem, então ele estranhava todo mundo. E quando eu subia, ele queria me encarar e me morder. E quem me salvava era a minha prima Gina, que era a única que conseguia botar o cachorro para correr. E subindo mais um pouquinho, tinha um galo também, que avançava, sabe? E era a Etienne que ia me ajudar. Eu falava, Etienne, o galo, ela tá com medo das galinhas. Tanta coisa pra você ter medo, você tá com medo das galinhas. Então eu lembro do Tiaguinho, ainda criança, ainda menino, e hoje esse fera que ele é, assim. E a gente fez um jongo, eu falei, Tiaguinho, vamos fazer um jongo pro Mestre Darcy. Eu comecei a abrir, né, para experimentar o que é a parceria numa composição, né? E fizemos esse jongo, aí eu mandei um pedaço para ele e mandei várias coisas escritas para ele, e eu lembro no Trapiche do Gamboa, Thiaguinho chegou com o jongo terminado e cantou no meu aniversário, foi lindo. A gente fez Nego Velho Monteiro. Ele toca o cachambu, também Angomapuíta, com seu chapéu, sua bengala tão bonita, quando com força a rolinha chorou. Toca forte o tambor, candongueiro, ai que beleza, fez o jongo ecoar na natureza, na laranjeira o sabiá cantou. Fez do tambor com braço forte a liberdade e do mais velho exalar modernidade. Mostrou que o jongo para dançar não tem idade e o cavaquinho e violão ganham lugar. É preto velho, é Darcy, mestre jongueiro, Darcy do jongo, nego velho, Monteiro. Segurangoma, saracura, olha a toada. E a balaiada me pergunta onde ele está. A tabiar com sua vovó Maria, tia Eva, num terreiro em algum lugar. Encanta e canta, reza a ladainha e faz da serrinha um verdadeiro altar. E cada noite que a lua alumia no terreiro é um guia nos abençoar. Ao ver que segue sua jornada em cada umbigada, sempre a roda vai girar. Sempre a roda vai girar. Mestre Darcy do jongo.
É isso. Bom, é, tô tentando aqui, vou fechar minha tela, só você vai aparecer, começar a marejar aqui. Gente, eu queria ficar aqui, né? O dia inteiro com o lazer, mas aí eu ia pedir para tentar. Eu vou fazer as 3 perguntas que já rolaram aí. Muitas pessoas mandando várias mensagens e tal. Mas eu vou fazer as 3 perguntas e encerrar, tudo bem, Lazer? Tudo bem. Porque é isso, fica aqui aquele gostinho de quero mais, as pessoas vão ter que ir na casa do jogo para conhecer, ou seja, quem não conhece, para sentar mais perto. É isso, acho que também vale a pena. Então, a Perla fez uma pergunta que era uma pergunta que eu também queria fazer, assim, agora eu achei. Para você contar um pouco da chegada da Luísa Marmelo no jogo da Serrinha. Eu acho que a Márcia tá aí, criou Cabo Frio, mas eu acho que criou o pessoal de Cabo Frio aqui, perguntando para você contar algum. Porque assim, mistério é mistério, né? Mas se você pode contar algum mistério do jogo que você tenha experimentado, ouvido falar. Ah. E tem mais uma para você reforçar um pouco dessa história do seu pai, da relação com o Cais do Porto e a resistência. Não sei se você já comentou, né, bem sobre o seu pai, mas pediram para reforçar isso. São 3 perguntas e aí você vai, se quiser misturar. Poxa, do Cais do Porto eu lembro que eu me lembre rapidamente, assim, meu pai já carregou muito saco. Como fortes eram esses estivadores, né? Esse povo da Serrinha, desse sindicato, o primeiro sindicato do Brasil, e assim nasceu a Estiva. Eu lembro dele sempre chegando em casa muito exausto, muito cansado, apesar de ser um homem muito forte. Eu lembro de ter ido uma vez no sindicato sem querer, assim, porque eu estudava em Bom Sucesso, no Luso Carioca, na Suam, e o meu pai, ele me levava de carro. E aí ele se tornou, depois de um tempo, tesoureiro do sindicato, né? Então, lá com seu vista limpa, que usava um casacão, era um calor e ele com um casacão, eu nunca consegui entender. E então era uma relação entre sindicato muito forte, Serrinha, Império Serrano, né, na época. As pessoas que frequentavam o sindicato frequentavam o Império Serrano. Eu sempre via meu pai encontrando todos eles na quadra. Então eu lembro que o meu pai, com tanto compromisso, cabeça cheia, ele me levou ele ia me levar de carro para Bom Sucesso para estudar. E ele, com a cabeça cheia, ele esqueceu de mim. Eu lendo também, eu esqueci. Ele esqueceu de me deixar na escola. Eu fui parar no sindicato. E aí eu tive que ficar lá um tempo e eu fiquei apavorada, porque tinham muitos homens e os homens falando muito alto. Era na Rua do Livramento, os homens falando muito alto. E eu lembro quando eu cheguei em casa, depois eu falei, mãe, trata muito bem meu pai, mãe. Ele se aborrece muito no trabalho, mãe. Eles gritam muito, por favor, trata muito bem o meu pai. É o que eu lembro, assim, do sindicato, da Estiva, um trabalho braçal, um trabalho muito, muito forte, muito, muito duro, né? A Perla, eu abri, né, hoje conversando com você, falando da minha saudade da Adriana Penha, da Luísa Marmelo, da Tia Maria, dessa dor que a gente está passando esse tempo todo, meu Deus. Eu fico pensando assim, quando que a gente vai conseguir ser feliz, né, no nosso universo eternamente, né? A gente tem sofrido muito, muito. A Luísa, quando ela chegou no jongo, eu lembro que a gente não curtiu muito, né? Quando ela chegou, começou cantando, porque o mestre da Celi tinha essa mania mesmo, assim, uma mania muito, que hoje eu admiro, mas a gente ensaiava o dia inteiro na Serrinha, na casa dele, e em cima da hora ele colocava alguém para cantar. Em cima da hora, ele não queria saber se a pessoa cantava bem, ele não queria saber se a pessoa cantava mal, se ia atrapalhar, ele
trazia todo mundo, né? Ele sempre teve esse dom de trazer todo mundo. Vem pra roda, vem pra roda. O jongo é pra todo mundo. E aí, num show desses, aparece Luísa Marmelo, né? Ainda não sabia da história dela, da história linda dela, né? De encantamento pelo mestre Darcy na Escola Vila Lobos. E que é a partir daquele momento que ela viu o mestre, que ela viu que era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Que é aquela coisa mesmo da gente ver que, mesmo não tendo nascido na Serrinha, mesmo não ser de uma família tradicional da Serrinha, muitas pessoas são jongueiros da Serrinha. Por quê? Qual a explicação, né? Vem de lá, né? Vem bem dos ancestrais mesmo. É o caso da Luísa, assim, era muito jongueira, muito serrinha. Dedicou a vida toda ao João da Serrinha. E aí ela entrou para cantar, e com o tempo eu dele. Aí depois, cara, depois ganhou o coração da gente, assim, aquela voz. Sabe aquela voz que faltava, assim, que completava, assim, até hoje, cantando com a Adelils, eu ouço a voz da Luísa, ou então eu imagino que voz que ela ia fazer, ou eu imagino que ela ia bater uma palma, ou que ela ia dizer isso. De tanto conhecer, a gente fica com as pessoas com a gente, né, pro resto da vida. Teve uma outra pergunta que eu esqueci. Foi a Perla, respondi, do Cais do Porto. Isso, o mistério do João, do que eu poderia contar algum. Da Márcia, eu tive lá, cara. Eu encontrei as meninas em Cabo Frio. Foi um momento incrível que a gente viveu. Foi uma experiência bacana. Fiquei feliz que tinha criança na roda. E foi um momento incrível. Eu lembro de muito mistério, né? Aliás, a gente ainda vive no cotidiano, né? Aquilo que todo mundo chama de coincidência, a gente sabe que não é. Esse vento que bateu hoje aí, a gente sabe que não é. A gente que tá com o canal para essa conexão aberta, né? A gente sabe que não é coincidência. Mas eu lembro dessas lendas, desse mistério, dessa cana, desses animais. Essa cana que crescia misteriosamente no quintal. Eu lembro que minha avó dizia que plantou cana e no dia seguinte, como é que cresceu, sabe? Ela contava umas histórias dessas. Eu lembro da tia Maria, que todo mundo sempre achou que a tia Maria fosse espírita, né? Embora ela, para mim, ela era. Mas essa tia Maria sempre se disse católica, né? E impressionante como em muitos vídeos até a gente tem, mas no cotidiano a gente via tia Maria contando histórias e a gente via esse vento aí. Sem estar ventando, sabe? A gente via esse vento aí. Mas a história mais fascinante da Serrinha é realmente essa lenda, né? Que os jongueiros à meia-noite, ao mágico som dos tambores, faziam nascer bananeiras que germinavam e davam frutos, como por encantamento. E que, enfiando a faca, um punhal, jorravam vinho para a noite toda, para todo mundo beber. Eu acredito, hein? Eu acredito mesmo. Eu acredito. Renato, assim, nesse tempo que a gente está vivendo, eu queria mandar um axé para todo o povo que passou por aqui ou que futuramente vai assistir e dizer para todo mundo, assim, para a gente... um conselho, né? Que todo mundo mergulhe, assim, no próprio passado, assim, nas lembranças. Quem tem filho, criança dentro de casa, né? Tá todo mundo em isolamento. Quem pode, né? Que conversem com seus filhos, que tenham um diálogo, que possam perguntar como eles estão se sentindo, que conte histórias. Era um momento mágico quando meu pai contava histórias da vida dele, ou lia um livro para mim. Que aproveite esses momentos, assim, que queiram
que dediquem um tempo para conhecer mais as histórias do passado, dos avós, dos avôs, dos mais velhos, né? Quero mandar um beijo para todos os jongueiros, para todas as comunidades jongueiras, que a gente procure se ajudar mais, que todo mundo pegue o telefone e ligue, né? Ontem eu liguei para a Andréia, liguei para a jongueira Valéria, que são jongueiras incríveis, que têm uma vida de dedicação, né, na Serrinha. E eu tô todo dia ligando, que mantenho esse contato, que a gente mantenha essa roda viva, e essa roda girando, e todos nós olhando para o passado com fé no presente, e que a gente possa realmente combinar. Que a gente Então, Babi, então é isso. Eu, antes de agradecer, eu vou falar aqui, né, a Cirlei, lá de São José dos Campos, está mandando um beijo, pedindo para você mandar um beijo para São José dos Campos. Ela comentou que o momento mais feliz da vida dela foi quando te conhecer e conhecer o João da Serrinha. Que maravilha, eu amo. Eu queria fazer as outras perguntas, mas realmente não vai dar tempo. Queria marcar umas coisas só importantes assim, para minha vida, de referência do que a gente trocou aqui agora, que é justamente a gente tem percebido que o adulto se afasta da sua criança. Quando se afasta da sua criança, se afasta do seu processo criativo. Acho que você trouxe aqui um excelente exemplo assim, né, de como o não controlar as emoções é um estado muito importante da infância, mesmo você na sua fase adulta. Acho que era algo que estava faltando assim, para a gente conectar várias coisas importantes assim, que a gente acredita. Quando eu digo a gente, sou eu e a Aline. Né? Então, e a Aline fez um pedido aqui, né, nesse contexto, né, para você cantar a música que você fez para os Hereis. Eu não sei se você já tinha planejado essa cantiga, mas o que eu ia pedir era isso, né? Eu não posso negar o pedido da Aline, não posso arrumar esse problema aqui. Então... Sim, é um partido alto. Aliás, eu tenho vários partidos. Eu fiz um para as mulheres jongueiras também, mas eu vou cantar para os Hereis, assim. Na verdade, eu ainda era menina, assim. Na verdade, eu nem lembro muito bem quantos anos eu tenho. Eu sempre brinco que eu vou perguntar para minha mãe quantos anos eu tenho. Mas eu lembro que eu queria fazer um samba para o Zeca Pagodinho gravar. Mas eu queria porque queria. Eu falei... Poxa, eu ouvi aquele samba mulher, 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 Patata de Cosme. E eu falava, não, eu quero fazer um outro diferente para ele gravar. E eu fiz esse samba na época, muitos anos, nossa, minha irmã Catarina ainda era viva. Eu ainda dava aula de dança em Irajá. Nossa, tinha um espaço de salão de festa que eu arrendei, eu dava aula de dança em Irajá, isso tem muitos anos, e quando eu fiz Saudação às Crianças, que é um partido alto que eu acho lindo, e que no final eu canto 2 pontos de beijada, né? Que não são meus, mas eu canto para homenagear as crianças. É assim. Vou pra cachoeira, pra beira do mar, vou saudar Hereis e beijadas. Eu vou pra cachoeira, eu vou pra beira do mar, vou saudar Hereis e beijadas. Dom é meu amigo e Cosminho também, Damião é meu criança nos caminhos dessa vida, nas estradas por onde passei. Se não fossem os pequeninos, flores seriam pedras, eu não tropecei. Vou pra cachoeira, pra beira do mar, vou saudar Hereis e beijadas. Eu vou pra cachoeira, eu vou pra beira do mar, vou saudar Hereis e beijadas. Tá na mata, no rio, na pedra, na praia, cachoeira e jardim, na fazenda, no campo, na rua,
do norte ao sul do meu país. Meu lourinho, branquinho, pretinho, meu caboclinho, menininho, cadê seu boné, cadê sua chupeta? Lá, lá, ia. Mas cadê seu boné, cadê sua chupeta? Lá, lá, ia. Olha o laço de fita, menina bonita, vem ver a titia feliz. E aí eu canto dois pontos que eu adoro, que eu ouvia no terreiro de Mãe Helena, que é assim, ora vamos brincar, brincadeira, quebrar sofá, quebrar cadeira. Eu adorava esse ponto, né? E eu adorava também, Joaninha, vamos brincar, Mariazinha, vamos brincar, ô Folhinha, vamos brincar, correnteza, vamos brincar, girassol, vamos brincar, Joãozinho da Pedra da Cachoeira, o herê da minha mãe. Gente, muito feliz de conversar hoje aqui. Eu nem pensei que eu fosse ficar feliz desse jeito, assim, tão emocionada, para você ver, como eu disse, né? Emoção para mim é uma coisa muito forte. Obrigada mesmo pela oportunidade. Não, como disse a Mariana, não para não, meu filho. Sério, faz a vida inteira. Um beijo para todos, para as crianças da Serrinha. Eu tô morrendo de saudade, crianças. Sonhando com o dia que a gente vai se encontrar. Um grande beijo. Peço desculpa para os amigos que são aí da comunicação. Eu não tenho muita habilidade com isso, não. Queria só reforçar, então, que amanhã a gente vai conversar com a Luciana Adriano, às 3 horas, do Jogo Bracuí, vai ser lindo também. E é isso. Pede para a Luciana cantar, ó. Já vou pedir logo para a Luciana cantar. Coa, coa, chica, coa, coa na peneirinha, coa, 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 coa. Maravilha, né? Aí, vendo a Luciana linda, guerreira. Amo. Então é isso, já fica um ponto para a Luciana mandar amanhã. Um grande beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigado a todo mundo que participou também.